que é um assunto polêmico, terrivelmente polêmico, que eu quis abordar com vocês aqui. Que eu vou ter que tocar no dedo dessa ferida. Não sei se vocês viram a matéria no meu blog, mas basicamente a Prefeitura de Belford Roxo demitiu os agentes de saúde do município. E isso não é novidade. O ano passado o Rio de Janeiro demitiu 1.500. Outros municípios demitiram todo mundo. E esses profissionais importantíssimos acabaram ficando sem emprego e, consequentemente, a população ficou no prejuízo porque não teve saúde, porque esses profissionais são um verdadeiro elo entre a comunidade e os serviços de saúde prestados pela administração. E aí eu tenho que tocar nesse assunto. Vocês vão querer permanecer terceirizados para sempre, ou vocês vão querer tomar uma atitude de fato para mudar esse quadro? Eu vou trazer como experiência para vocês que eu fui palestrar em São Paulo. Eu não vou falar o município do estado de São Paulo, mas eu fui palestrar em São Paulo. E eu acho que isso tem uns 5 anos. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu perguntei qual era o tipo de vínculo que eles tinham com a administração. E eles eram contratados por OSs, que são organizações sociais. Para quem não sabe, o artigo 16 da Lei 11.350, que é a lei que regulamenta as atividades de agente comunitário e agente de endemias, veda a contratação precária de agente comunitário e agente de combate às endemias. Isso é, só permite a contratação direta, seja através de concurso público para servidor estatutário ou para empregado público seletista. E a Lei 11.350 também abre espaço para que seja feito um processo simplificado, desde que atenda a todos os princípios administrativos que norteiam o concurso público, que é a moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e o princípio da eficiência. Então, obrigatoriamente, a seleção pública tem que ter esses requisitos dos princípios administrativos. E é por isso que alguns estudiosos entendem que, como a seleção pública de agentes de endemias e agente comunitário de saúde tem que obrigatoriamente a seguir esses princípios, por mais que ele tenha nome de seleção pública, ele tem o peso de concurso público, porque o gestor ele é obrigado, mesmo fazendo uma seleção pública, a fazer com todos os princípios de um concurso público. E nesse período, mais ou menos 5 anos, eu comecei a conversar, que eu sempre gosto de entender como é que funciona o local. E aí eu falei para eles na época, gente, vocês têm que pressionar o gestor de vocês a abrir um concurso público para vocês serem efetivados, exceto aqueles que ingressaram antes de 14 de fevereiro de 2006, que foi quando promulgou a Emenda Constitucional 51, que deu a estabilidade para os agentes comunitários e agentes de endemias que prestaram seleção pública antes de 2006. E eu lembro que quando eu falei isso, apesar deles terem sido super educados, eu fui alvo de muitas críticas, porque todos estavam com medo de não passar no concurso e alegaram que não tinham tempo de estudar, que não sei o que. Eles tinham esse medo de perder o emprego deles caso tivesse concurso público. Eu vou dar uma encurtada na história. Enfim, 3 anos se passaram, veio a mudança da PENAB em 2017, e com a mudança da PENAB, ela tirou a obrigatoriedade da quantidade mínima de agente comunitário por equipes de saúde da família. O que o gestor desse município fez? Demitiu a maioria dos agentes comunitários de saúde daquele município. Em suma, da mesma forma, eles foram demitidos. E aí é por isso que eu coloquei no título desse vídeo, eis a questão: continuar com vínculo precário e refém da mão do gestor, ou brigar por um concurso público e correr o risco de não ser aprovado. Em 2007, aqui no município de Salvador, os agentes de saúde da época passaram por esse dilema, na realidade os agentes de endemias, porque os agentes comunitários
prestaram seleção pública antes de 2006. Os agentes de endemias, alguns entraram após 2007. E se teve essa mesma dúvida sobre essa situação. Na época eu não era dos quadros, eu passei, vim através do concurso, e eles fizeram, e aí eles optaram, aí foi feito concurso público, e infelizmente uma parte dos profissionais que trabalhavam, né, não estão mais. Mas eu coloco que 90% da categoria se manteve. E hoje se passaram, eu tenho 10 anos, né, e essas pessoas estão finalmente libertas dessa preocupação de final de ano ou de mudança de gestão, se eles vão permanecer no cargo ou não, como antigo, no cargo não, no emprego ou não. Que isso eu acho que é o que assola vocês que estão nessa condição diariamente. Bom, gente, eu vou ter que tocar o dedo nessa ferida e eu sei que muitos não vão gostar da resposta. Inclusive que eu critico muito os estados cujos agentes de saúde estão em vínculo precário e a representatividade local não toma uma providência sobre isso. E a justificativa é sempre a mesma. A gente não pode brigar porque tem risco desses profissionais serem demitidos. Mas será que vale a pena passar por essa humilhação todo final de ano e por essa apreensão todo final de ano? Esse estresse diário que você não sabe se você vai passar o Natal empregado ou não. Então é o seguinte, aqui em Salvador foi feita uma regra de provas e títulos. Então, basicamente, quem tinha tempo de serviço contava como pontos, e quem tinha cursos na área, tudo mais, contavam como pontos, e no final, esses pontos eram agregados ao valor da prova. Então, assim, gente, vocês têm que perder esse medo de prestar o concurso público. E não tem jeito, vocês têm que colocar a cara no livro. Eu poderia estar aqui floreando para vocês, falando, não tem nada a ver, mas eu estaria sendo demagogo e irresponsável. Não é fácil falar isso, eu sei que muitos devem estar discordando de mim. Então a gente tem que tomar essa decisão que não é fácil, mas é extremamente necessária. E eu digo para vocês, é melhor vocês sentarem com o gestor, dialogarem no formato do concurso público, de como vai ser esse concurso público, do que deixar exclusivamente a cargo da gestão. Ficar empurrando com a barriga para ver no que dá. Porque quando a gestão toma esse tipo de posicionamento sozinha, é muito pior. Porque isso vai acarretar em perdas para todos. Então, gente, saem desse medo. Criem grupos de estudo. Estudem. Sentem com a administração de vocês para que seja feito um conteúdo programático baseado nas suas atividades. Aqui em Salvador foi feito dessa forma, junto com o Ministério Público, foi na época o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, a Prefeitura Municipal. Então, assim, todo o conteúdo programático foi baseado no acordo que foi feito com a administração, junto ao Ministério Público e os trabalhadores. Todos que prestarem concurso vão passar? Infelizmente não. Não dá para assegurar a vaga de todos. Mas, pelo menos, a categoria, o coletivo sobrevive. Então, esses colegas, infelizmente alguns que não passaram, não estão aqui. Mas o coletivo permaneceu, a categoria permaneceu. Eu digo para vocês, diante dessa gestão dura que nós tivemos nos últimos 8 anos, né, junto do prefeito ACM Neto, se nós fôssemos contratados, eu digo para vocês que a gente já estava na rua há muito tempo. Ou tinha substituído pelos seus correligionários políticos, ou tinha acabado com nossa atividade, porque quando a gente é contratado, quando nós temos um vínculo precário, você não tem profissão, você faz o que eles mandam. Se você não fizer o que eles mandam, você vai para a rua. Um grande exemplo aqui que antigamente, infelizmente, muitos colegas eles eram obrigados a fazer favores para os antigos chefes da FUNASA que comandavam o programa, porque senão ia ser demitido. Né? Tinham colegas que tinham que aceitar o assédio caladas, porque se elas falassem perderiam o emprego. E isso trouxe uma mácula muito grande dentro da categoria. Então, gente, percam o medo de prestarem um concurso público.
Sentem com a gestão de vocês e dialoguem. Criem uma estratégia para que aceite a prova de títulos, para que o conteúdo programático seja adequado para a categoria. Essa é uma oportunidade que vocês têm hoje. Não espere a gestão sozinha tomar essa decisão, porque quando a gestão resolver tomar essa decisão, a decisão vai ser de cima para baixo. E quando vocês têm a possibilidade de 70%, 80% da categoria permanecer, quando você for na dividida vai ficar 10%.